Evangelho, sexta-feira, na oitava de Natal, hoje, festa da Sagrada Família, Jesus, Maria e José. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo São Mateus. Glória a vós, Senhor. Depois que os reis do Oriente partiram, o anjo do Senhor apareceu em sonho a José e lhe disse: Levanta-te. Pega o menino e sua mãe e foge para o Egito. Fica lá até que eu te avise, porque Herodes vai procurar o menino para matá-lo. José levantou-se de noite, pegou o menino e sua mãe e partiu para o Egito. Ali ficou até a morte de Herodes, para se cumprir o que o Senhor havia dito pelo profeta: Do Egito chamei meu filho. Quando Herodes morreu, o anjo do Senhor apareceu em sonho a José no Egito e lhe disse: Levanta-te, pega o menino e sua mãe e volta para a terra de Israel, pois aquele que procuravam matar o menino já estão mortos. José levantou-se, pegou o menino e sua mãe, entrou na terra de Israel. Mas quando soube que Arqueleu reinava na Judéia, no lugar de seu pai Herodes, teve medo de ir para lá. Por isso, depois de receber um aviso em sonho, José retirou-se para a região da Galiléia e foi morar numa cidade chamada Nazaré. Isso aconteceu para se cumprir o que foi dito pelos profetas: ele será chamado Nazareno. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Sexta-feira, dentro da oitava do Natal do Senhor, hoje, festa da Sagrada Família, Jesus, Maria e José, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Queridos irmãos e irmãs, a Sagrada Liturgia nos leva hoje novamente ao segundo capítulo do Evangelho de São Mateus, e que alegria poder ouvirmos outra vez essa narrativa do segundo capítulo do Evangelho de São Mateus, exatamente na festa da Sagrada Família. Hoje nós somos convidados a rezar por todas as famílias do mundo inteiro, de maneira particular pela nossa família, por quem somos obrigados a orar, e por tantas outras pessoas que se recomendaram às nossas orações, juntamente com suas famílias, e que nos vemos no dever de amor de rezar por eles. Hoje é um dia para, de maneira especial, louvarmos e bendizermos o Senhor pela alegria da nossa família, que não se limita somente à figura dos nossos pais ou dos filhos que nos acompanham, mas todos aqueles que fazem parte dessa grande história que é a nossa árvore familiar. Por meio de tantos personagens da nossa família que nós já não mais temos conosco, Deus abençoou e enriqueceu com as graças do céu as gerações ao longo da história. Então, quando agradecemos ao Senhor pela nossa família, agradecemos por todos aqueles que nas gerações que nos antecederam rezaram a Deus, confirmaram a fé cristã católica, suplicaram a potência de Deus sobre a nossa história e pediram ao Senhor que nos abençoasse e nos conduzisse no caminho da verdade e da vida. Então, ao rezar pela nossa família, rezamos por toda essa história que talvez hoje a sua experiência ao lado dos seus familiares seja uma experiência marcada por inúmeros dramas e situações bem complexas. Mas uma coisa é certa: muitos que antecederam a história desse hoje e que são parte da sua família colocaram o joelho por terra e suplicaram pela nossa perseverança na fé. Por que nossa, Padre Fábio? Porque com certeza pediram que Deus fizesse passar na sua vida pessoas que lhe ajudassem a perseverar. E o que nós estamos fazendo juntos
ao longo desse tempo no nosso grupo de meditação, se não perseverando na fé, não é verdade? Pois bem, então rezou por nós. Rezou por nós. Rezou por nós. E Deus ouviu suas orações. Nenhum de nós persevera sozinho. Tem sempre aqueles irmãos e irmãs que o Senhor faz estarem na nossa vida para que nos ajudem a seguir em frente no caminho da fé. E ao mesmo tempo, para renovar essa mesma atitude de suplicar a Deus que multiplique os evangelizadores, que multiplique aqueles que estarão ao lado das próximas gerações e ajudarão a estes a perseverar na fé. Mas cedo ou mais tarde, completaremos o nosso tempo. E já hoje suplicamos para que ao lado de nossos filhos, para que ao lado das almas que nos foram confiadas no ministério, o Senhor suscite outros ardorosos, homens e mulheres de fé, homens e mulheres de Deus, homens e mulheres anunciadores do verdadeiro Evangelho, para que possa ajudar os nossos filhos, os nossos paroquianos, aqueles que nos foram entregues pelo Senhor, as almas que nos foram confiadas, a perseverarem até o fim. Até o fim. No Evangelho de hoje, de maneira particular, me chama a atenção a grande intimidade entre São José e o Senhor. Através do sonho, como nós já tivemos a oportunidade de comentar, esse é mais um texto da infância de Jesus dentro da narrativa de São Mateus. E São José não diz uma única palavra, já tínhamos falado sobre isso. Mas cumpre gestos importantes. Praticamente são 3 os gestos cumpridos hoje, né, no Evangelho por São José. O primeiro e o segundo, até as palavras do anjo se repetem, são muito similares, mas tem um particular que fala sobre a prontidão do coração de São José para cumprir aquilo que o Senhor lhe disse. O anjo apareceu em sonho a José e lhe disse 3 coisas, como já tivemos a oportunidade de falar. Levanta-te, ou seja, coloca-te em prontidão. Tome sua mãe e o menino. Tome o menino e sua mãe, ou seja, tome aquilo que é fundamental, que não pode deixar de estar contigo. E essa é a missão de São José. Tome o menino e sua mãe e foge. E foge. Vai para o Egito, um lugar distante, não é para perto. Se a gente olha um pouco a carta, o mapa, a gente vai perceber que não se trata de uma viagem simples, é uma viagem longa. E uma viagem longa tem muitas exigências. Não se improvisa. Entretanto, o Senhor está dizendo para ele cumprir isso. E ficar lá o tempo que for necessário, ou seja, até que o Senhor lhe diga. Até aqui, estamos diante de um evento muito, vamos dizer assim, tranquilo, dentro de uma lógica daquilo que é até agora conhecido, digamos assim, na Sagrada Escritura. Eis que o Senhor fala através de sonho e estabelece a sua vontade, declara a sua vontade diante do interlocutor, ou seja, daquele com quem ele fala. Mas a atitude de São José marca a continuação do texto. Depois que o anjo diz que Herodes procura matar o menino, continua São Mateus escrevendo: José levantou-se de noite, não em um outro momento, levantou-se de noite, ainda na noite, assim que terminou o sonho. Não foi depois, não foi quando o dia amanheceu, não foi num outro momento. Ele não conversou com a Virgem Maria para ver a melhor forma de resolver o problema.
Ele não procurou passar antes no mercado ou fazer alguma outra coisa. Esperar o dia nascer. São José levantou-se de noite, pegou o menino e sua mãe, arrumou o que tinha para arrumar e partiu, ainda de noite. Meu irmão e minha irmã, nós temos essa prontidão no coração na hora de cumprir a vontade do Senhor. A prontidão de São José nesse texto é realmente desconcertante. Não tenho tempo a perder. Meu tempo é todo do Senhor. O Senhor falou imediatamente, não é daqui a pouco, é agora. O Senhor disse é tudo. Não interpreto o que o Senhor fala, eu tomo para mim o que o meu Senhor me diz e cumpro. Que grande liberdade e que grande confiança do coração de São José nessa entrega total a Deus no cumprimento de sua vontade. Não se trata de uma viagem simples, não se tem um tempo definido, isso é uma coisa importante. Quem é habituado a calcular ou a organizar uma viagem sabe que a primeira coisa que a gente precisa definir são os dias para poder estabelecer mais ou menos um programa de necessidades e de como suprir essas necessidades, que vão ser aquelas necessidades básicas da viagem. Então tudo se faz com um certo planejamento. Mas naquele momento, São José cumpre o que o Senhor lhe diz. Que grande confiança na providência, de ter maior urgência por cumprir aquilo que o Senhor lhe fala, ao posto de pensar as exigências desse cumprimento. É claro que o Senhor iria vir em socorro dele, mas naquele momento era importante que ele tomasse a decisão com essa força e com esse vigor. É o que nos chama em questão hoje o Evangelho. Vamos suplicar a São José para que também, em relação às coisas que nos pede o nosso Deus, nós tenhamos a mesma prontidão e o mesmo vigor de resposta que São José. É o que muitas vezes nos falta para perseverarmos na hora de colocarmos em prática aquilo que o Senhor pede no trabalho pastoral, no zelo pela nossa família, na nossa própria vida espiritual, no caminho de conversão pessoal. Falta isso. Quantas vezes o Senhor já nos deu a conhecer a profundidade e a grandeza do seu amor? E muitas vezes o que falta é essa prontidão na hora de escolher e decidir seguir o que o Senhor diz, seguir o que o Senhor pede, seguir o que o Senhor aponta. Não só no cuidado da nossa casa, no cuidado também da nossa alma. Olha como é importante a intercessão de São José por nós e como é importante olharmos para o testemunho de São José na hora de fortalecermos essa atitude de fé e de entrega à providência divina na nossa vida. Não é que houve um descaso da parte de São José com todas essas outras necessidades, mas nenhuma dessas necessidades pulou à frente da força e do vigor dessa decisão. Decidir-se por fazer aquilo que Deus me pede é o primeiro passo e o mais importante. Todos os outros virão depois. E virão sob a regência do auxílio divino, da assistência da providência divina. Mas a primeira decisão é essa, a primeira atitude é essa, é escolher aquilo que o meu Senhor me diz, com prontidão e de modo convicto, decidido, como fez São José. Após completar-se o tempo, não sabemos quanto tempo foi esse, eis que o anjo mais uma vez aparece em sonho e diz agora: levanta-te, pega o menino, sua mãe, e volta para a terra de Israel, pois aqueles que procuravam matar o menino já estão mortos. E mais uma vez, Mateus escreve: José levantou-se, pegou o menino, sua mãe, e entrou na terra de Israel.
fez aquilo que o anjo lhe disse e seguiu para a terra que lhe era própria. Afinal, ele era da casa de Davi. Só que na região da Judéia reinava naquele momento Arqueleu, que era o filho de Herodes. E São José teve receio. É um ato de prudência. É um homem que olha o que tem diante dos olhos, que sabe ver com realismo a vida, mas que ao mesmo tempo não quer em nada ofender ao Senhor. Veja, naquele momento, São José precisava de uma luz interior para tomar uma decisão que não ofendesse a Deus, que não contrariasse a vontade do Senhor. Olha que bonito isso. E o Senhor veio em seu socorro e o iluminou, lhe deu a graça de perceber a decisão melhor. Quantas vezes esse é um tema importante nas nossas decisões? Ou seja, eu me preocupo em não contrariar a vontade do meu Senhor, eu me preocupo na hora das minhas decisões em não deixar de cumprir aquilo que o Senhor me pede. Tendo o Senhor me falado o seu mandamento, amai-vos uns aos outros como eu vos tenho amado, tendo o Senhor me falado de maneira explícita, através do seu Evangelho, sobre a importância e a excelência da caridade, da obediência, da mansidão de coração, da paciência, na hora de pensar a minha decisão, eu levo em consideração como preocupação de relevância para mim tomar uma decisão que não venha a ofender o meu Senhor, ou seja, que não venha a desfazer o que o meu Senhor me disse, me propôs. Essa é uma preocupação de um coração que teme a Deus, ou seja, de um coração que não quer deixar de amá-lo em momento algum, que se coloca a pergunta porque ama aquele que lhe fala, conhece a sua palavra e não quer agir, viver, escolher ou decidir de maneira a contristar o coração que ele tanto ama, que é o coração de Deus. Então assim é o cristão quando age com temor a Deus. E naquele momento, São José sentia a necessidade de tomar uma decisão, mas não queria incorrer na possibilidade de se contrapor à vontade do Senhor. E antes de tomar a decisão, eis que o Senhor veio em seu socorro. Por quê? Porque o Senhor olha com carinho o homem de boa vontade, ele olha com carinho o homem que o teme. Ele olha com carinho o homem de coração sincero e se apressa como um amigo a ser-lhe confidente em seu falar. Olha que coisa linda! E dessa forma o Senhor vem ao encontro de José e o ajuda a tomar a justa decisão. E a decisão é seguir para a região da Galileia. Assim, Deus o inspira e o leva à cidade de Nazaré. E aqui Mateus faz ver ainda uma outra coisa fabulosa. Ele evoca a profecia de que seria chamado Nazareno, o Messias. E dessa forma se cumpre a profecia do Senhor. A profecia que foi declarada lá atrás, ela agora se cumpre. E ela se cumpriu com a beleza da atitude do coração temente a Deus de São José. O coração temente de São José assegurou o cumprimento daquela profecia em favor de toda a casa de Israel. O Senhor sempre cumpre o que promete. E essa promessa ele quis cumprir com a participação do ato de justiça e de amor do coração de São José. Olha que coisa bonita! Quantas promessas, meu irmão, minha irmã, em favor das pessoas que estão ao seu lado na sua vida, o Senhor não quer cumprir com a participação do teu coração?
quantas promessas de amor, de bem, de paz o Senhor não quer cumprir na vida de inúmeras pessoas, com a participação do teu coração temente a Deus, piedoso, do teu coração que traz consigo uma prontidão e um zelo pelo cumprimento da vontade do Senhor, um zelo de amor por Ele. Quantas? Em favor da casa de Israel, o Senhor cumpriu a sua promessa de paz, cumpriu a sua promessa em relação ao Messias, com a participação do coração de José. Não foi sem o coração de José participando que o Senhor cumpriu. Quis o Senhor que fosse assim. Olha que maravilha. E quantas promessas de paz e bênção na vida de nossos irmãos e irmãs o Senhor não quer cumprir com a participação. Ele tem a satisfação e quer cumpri-las com a participação do teu coração como um coração temente a Ele, como um coração de escuta, como um coração que zela ardentemente pela vontade do Senhor, e Ele quer dar-te essa alegria de tomar parte nessa obra de graça, no cumprimento dessas promessas de paz que Ele tem a realizar na vida de muitas pessoas. Oh, meu irmão e minha irmã, como é importante sermos grandes devotos de São José. Toda vez que pedimos a intercessão de São José jamais vem sozinho em nosso favor a interceder. Ele sempre vem acompanhado da Beatíssima Virgem Maria e sempre nos leva para junto de seu Filho Jesus. Por isso, encerramos essa nossa meditação sobre a Sagrada Família, pedindo a proteção e o auxílio de São José pela nossa família e pelas famílias do mundo inteiro. A vós, São José, recorremos em nossa tribulação e, depois de ter implorado o auxílio de vossa Santíssima Esposa, cheios de confiança, solicitamos também o vosso patrocínio. Por esse laço sagrado de caridade que vos uniu à Virgem Imaculada, Mãe de Deus, e pelo amor paternal que tivestes ao menino Jesus, ardentemente vos suplicamos que lanceis um olhar benigno para a herança que Jesus Cristo conquistou com o seu sangue e nos socorrais em nossas necessidades com vosso auxílio e poder. Protegei, ó guarda previdente da Divina Família, a raça eleita de Jesus Cristo. Afastai para longe de nós, ó Pai amantíssimo, a peste do erro e do vício. Assisti-nos do alto do céu, ó nosso fortíssimo sustentáculo, na luta contra o poder das trevas. E assim como outrora salvastes da morte a vida ameaçada do menino Jesus, assim também defendei agora a Santa Igreja de Deus contra as ciladas de seus inimigos e contra toda a adversidade. Amparai a cada um de nós em vosso exemplo, para que, sustentados com vosso auxílio, nós e nossas famílias, possamos viver virtuosamente, morrer piedosamente e alcançar no céu a eterna bem-aventurança. Amém. A vossa proteção recorremos, Santa Mãe de Deus, não desprezei-nos, nossas súplicas e nossas necessidades, mas livrai-nos sempre de todos os perigos, Virgem gloriosa e bendita. Amém. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Pela intercessão da Beatíssima Virgem Maria e São José, pela intercessão da Sagrada Família de Nazaré, abençoe-vos o Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Jesus, Maria e José, nossa família, vossa é.